O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News, hoje 13 de maio de 2009. O tema do programa de hoje é saúde pública. E para debater sobre o assunto, temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Anis Kifuri, que é advogado, presidente da Comissão de Fiscalização do Serviço Público da OAB. Boa noite, Dr. Anis. E temos aqui também presente o Dr. Pedro de Oliveira Lima. Dr. Pedro Oliveira Lima é médico clínico intensivista, pós-graduado em administração hospitalar pela FGV e em administração do sistema público pela USP. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite. E a respeito do tema de hoje, saúde pública, gostaria de chamar o nosso radar jurídico. Micro-organismos que causam doenças. Uma preocupação para pacientes e para quem convive com essa prática na região hospitalar de Belo Horizonte. Dá para saber o horário de troca de plantão pelo movimento de roupas brancas no calçadão da região hospitalar. Muita gente chega da rua já com a roupa de trabalho e entra no hospital. Leva a infecção lá para dentro, né? A sujeira que está toda aqui fora vai toda lá para dentro. Entre os que voltam para casa também tem profissional que mantém o jaleco, considerado o equipamento de proteção que foi usado durante horas dentro da unidade de saúde. A gente aprende isso na faculdade, isso é errado. Por que você está usando? Porque eu tô com muita pressa e estou quebrando a regra. O assunto já foi tema de um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A proposta era mostrar o papel do jaleco no transporte de micro-organismos que provocam doenças. A pesquisa mostrou que 90% das bactérias permaneceram vivas no tecido por até 12 horas. O risco de contaminação é previsto até em norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que diz que o uso de uniforme pelos profissionais de saúde deve ficar restrito ao local de trabalho. Na porta do maior hospital de emergência de Minas, flagramos funcionários que trabalham em áreas de alto risco, como UTI e bloco cirúrgico, de uniforme, comprando lanche na calçada. Pode sair com essa roupa do hospital? Para a especialista em microbiologia, atitudes assim podem complicar o tratamento de muitos pacientes. O risco é justamente as pessoas que estão dentro dessa UTI estão com a saúde debilitada, estão deficiente. É ele trazer lá de fora alguma contaminação e aí o quadro dele se agravar por uma outra enfermidade da qual ele não teria correndo risco. A assessoria do Hospital João 23 e do Hospital das Clínicas informou que a direção recomenda que os profissionais não saiam com o jaleco do interior do prédio, mas que não há fiscalização ou punição para quem desrespeita. Dr. Pedro de Oliveira Lima, já foi candidato à presidência do CRM daqui de São Paulo por 2 vezes, obtendo já 14 mil e 16 mil votos sucessivamente. Diz uma coisa, o CRM não fiscaliza esse tipo de situação? Tem que ser simplesmente uma recomendação ou há uma punição para esse tipo de infração? Esse não é um papel específico do Conselho Regional de Medicina. Talvez seria mais indicado para os próprios hospitais. E, inclusive, mudar a estrutura hospitalar para que estes jalecos todos possam ter um local adequado para os seus usuários. Então, o Conselho Regional de Medicina, a finalidade dele é cuidar do desenvolvimento do médico e não cuidar da parte de infecções hospitalares, etc. Doutor Anis, a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Fiscalização do Serviço Público, não fiscaliza esse tipo de ocorrência em hospitais públicos? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar, parabenizá-lo pelo programa e, se me permite, cumprimentar o telespectador que, sem dúvida nenhuma,
está assistindo um programa que reúne qualidade e que busca, com a qualidade que o Riceto sempre traz, e a gente já conhece, trazer temas importantes para o debate da sociedade. Nós criamos, Riceto, um trabalho na OAB muito importante, que nós denominamos de Blitz da Cidadania. E como funciona esse projeto? Na verdade, todos nós pagamos um valor de tributo no arroz, no feijão, no IPTU, muito elevado. E, portanto, quando o Estado nos cobra, ele nos cobra usando todos os argumentos legais que ele tem e fiscaliza, e faz acontecer aquilo que é dele por direito. O que nós precisamos é que cada cidadão, cada contribuinte faça valer também o seu direito. Nós lançamos, então, essa Blitz. O que consiste essa Blitz? Essa Blitz é uma ação em que, uma vez por mês, advogados e colaboradores voluntariamente vão nas vans da OAB, a um órgão público, sem avisar, sem comunicar, e lá nós vamos avaliar, junto à população, como que tem sido esse atendimento. Nós esperamos com isso, e isso já teve resultados práticos, a ideia é avaliar como está esse serviço e interagir com o poder público exigindo mudanças, ou, se for o caso, propondo a medida judicial cabível para que aquilo aconteça. Doutora Anísia, e se o cidadão quiser fazer uma denúncia de um serviço público que não esteja operando satisfatoriamente, para que número de telefone ele pode chamar a OAB nessa Blitz da Cidadania? Nós temos dois mecanismos que ele pode utilizar. O mais fácil é o e-mail. O e-mail é o servico.publico@oabsp.org.br e o PABX da OAB é o 3291-8100. Lá ele pode pedir para entrar em contato com a Comissão de Fiscalização do Serviço Público. Todas essas denúncias que chegam à comissão, nós encaminhamos às autoridades e fazemos o acompanhamento para que a população possa ter garantido um direito que é assegurado constitucionalmente. Bom, o Radar Jurídico captou mais um vídeo a respeito da nossa saúde pública. Por gentileza, produção, o segundo vídeo do Radar Jurídico. Cardíaca, de transplantes, mas o próprio hospital parece que está precisando de UTI. A redação móvel da TV Globo está lá, pilotada pela repórter Flávia Alvarenga. Flávia. Boa tarde, Alexandre. O Hospital de Base tem 48 anos, mas basta 10 minutinhos aqui na porta que a gente começa a ouvir várias reclamações desses pacientes. Por exemplo, o tomógrafo da emergência não funciona. Quando funciona, ele não emite os laudos, ou seja, não tem resultado. Falta também maca, falta cadeira. Às vezes os pacientes ficam no meio dos corredores do pronto-socorro. Além disso, falta equipamentos também nos consultórios, como mesa, cadeira, tudo isso. A nossa equipe de reportagem passou a manhã inteira aqui ouvindo vários pacientes. Só no ano passado, 216 mil pessoas foram atendidas na emergência do hospital e foram realizadas 293 mil consultas. Mas quem precisa do hospital de base tem muito a reclamar. Eu queria filmar lá dentro para você ver o descaso que é lá dentro. Sujeira, banheiro, tudo quebrado, entendeu? É podre, podre mesmo, eu falo podre. Como é que o senhor acha que é o atendimento aqui? Olha, costuma ser péssimo. Semana passada eu perdi um amigo aqui, vítima de tiro, porque não foi atendido. Os médicos se negaram a fazer a cirurgia nele e deram alta para ele, foi para casa e morreu em casa com as 2 balas no corpo. Meu filho veio para cá vai fazer um mês. Operaram ele, deixaram uma bala alojada dentro. Aí levaram ele ficou recuperando da primeira operação. Aí agora trouxeram ele de novo para operar de novo, só que já marcaram 4 vezes e nunca operaram o menino. Maria está com o filho na UTI desde dezembro do ano passado. O adolescente de 17 anos foi atingido por uma bala perdida. Os médicos receitaram um medicamento que está em falta. A senhora tem como comprar esse remédio? Não tenho dinheiro. Como é que a senhora vai fazer então agora? Não sei o que eu vou fazer, eu vou pedir esse remédio aqui para os outros. Eu não tenho condição de comprar. Além dos atendimentos dos pacientes do DF, em 2008 o Hospital de Base recebeu 6.500 pessoas de outros estados. É fácil encontrar ambulâncias de fora. Esta, por exemplo, veio do município de Iaciara, Goiás, e esta da Bahia. Por que vem pessoal do entorno de outras cidades para cá? Porque lá não tem o médico para ser atendido, igual oftalmologista no Goiás, eu nunca vi falar que tinha.
Helena veio de Coromandel, Minas Gerais, 2 vezes este ano. O marido dela precisa fazer um cateterismo. Da primeira vez, o equipamento estava quebrado. Ele ficou 5 dias sem leito, sentado num banquinho. E agora vocês voltaram, o cateterismo estava marcado? Estava marcado para ontem, 8 horas da manhã, e adiou para hoje e até agora o médico não apareceu. Este médico urologista trabalha há 17 anos no hospital de base e enumera os problemas. Os problemas já existiam e precisam de um equacionamento. Por exemplo, nós temos um tomógrafo que não faz exame de abdômen, não imprime os filmes e, portanto, não há laudo. Temos um ultrassom na emergência que funciona apenas uma vez por semana. Temos uma dificuldade atual momentânea de suprimento de sondas. Não temos acomodação adequada para todos os pacientes que chegam. O centro cirúrgico não dá vazão porque nós temos 6 especialidades cirúrgicas e apenas 2 salas. Temos problemas de falta de vagas na UTI, temos problemas de acomodação dos pacientes. Quem está ao meu lado é o secretário adjunto de Saúde para a Gestão, Fernando Antunes. Boa tarde, secretário. Realmente, o problema maior aqui desse hospital seria esses pacientes que vêm do entorno, aí tem muita gente que não consegue ser atendido? De fato, o hospital de base ele é o grande esteio da rede. Entretanto, nós temos feito reformas no hospital de base. Eu queria lembrar que o ano passado, 2/3 do hospital já foi reformado e para este ano está prevista a reforma deste bloco aqui de emergência. E aí, essa questão da superlotação no hospital de base somente será resolvida quando nós fizermos o ajustamento dos demais hospitais e com a implantação de um novo sistema em Brasília, que é o sistema do pronto atendimento das UPAs. Já existe então um plano, uma estratégia para que essas pessoas do entorno sejam atendidas, por exemplo, num hospital mais perto e não precisem vir até aqui? Exatamente. O governador Arruda acabou de assinar 2 convênios com municípios do entorno, onde nós vamos ajudar na fixação do serviço de saúde lá para que não venha para cá. O paciente desses municípios que vier para cá será abatido no valor da ajuda que o DF fará para esses municípios. Secretário, um tomógrafo que não funciona, não emite um laudo, é a mesma coisa que um equipamento não servir para nada. Por que não existe um plano, ou o diretor do hospital não pode resolver esse problema antes, ou pedir para comprar um outro equipamento? A gente sabe que precisa de licitação, porque milhões de pessoas precisam dessa emergência. É um equipamento que está sem função. A Rede Globo tem coberto essa questão da saúde no DF, e isso é bom, porque neste momento, se nós formos ali dentro do hospital de base, tem um tomógrafo encaixotado que chegou a semana passada. Nos próximos 15 dias, esse tomógrafo que foi citado pelo Dr. Diogo será trocado e um tomógrafo novo já estará instalado em funcionamento. Mas 15 dias não é muita coisa, secretário? Milhares de pessoas às vezes sofrem acidentes, precisam desses exames. É verdade, mas o mais importante é a cidade saber que um plano de modernização da rede está sendo implantado. Em relação aos medicamentos, aquela senhora que nós mostramos na reportagem, ela não tinha dinheiro para comprar um remédio de R$12. Por que um remédio de R$12 falta na rede pública? Quando nós assumimos, nós tínhamos uma lista de compra de 930 medicamentos. Hoje faltam 98. Não deve faltar nenhum, mas estamos trabalhando e rapidamente esses casos serão resolvidos. Hoje, qual é a capacidade do hospital? Ele está trabalhando com a capacidade quantas vezes a mais, quantas vezes superior? Todos os nossos hospitais trabalham com sobrecarga e aqui, hoje, nós temos internado 193 pessoas na emergência, onde cabiam apenas 100. Doutor Pedro de Oliveira Lima, o doutor é pós-graduado em administração do sistema público. O seu colega disse que precisa de um equacionamento. O secretário, que já está com equipamento, um dos equipamentos que não está funcionando, já na caixa, e disse que vai levar mais 15 dias para poder colocar esse equipamento em funcionamento. É normal essa, entre aspas, agilidade no serviço de administração pública da saúde, doutor? Não é para ser normal, mas no Brasil eu sou formado há 23 anos. Formei UTI, fui chefe de enfermaria, e entra governo e sai governo, e o sistema de saúde público é o mesmo. O cidadão tem um tomógrafo, às vezes passa 2, 3 anos encaixotado no porão do hospital. Esse nosso colega que disse que em 15 dias vai fazer funcionar, se ele conseguir fazer funcionar, parabéns. Mas com certeza isso vai demorar alguns meses, porque o sistema é feito para funcionar desta forma. O serviço de saúde no Brasil, ele não foi feito para funcionar, ele foi feito para funcionar 40%, 50%.
Saiu no ano de 2006 uma pesquisa que foi feita no mundo para descobrir os países que são corruptos. Ou seja, o dinheiro que vem para a saúde, 6x, a pergunta é quanto X chega no final? Nós não sabemos. E é muito difícil localizar isso. Então, o Brasil está entre os 10 países mais corruptos do mundo, o Brasil está no número 8º. Só para lembrar, a Índia está em primeiro, a China em segundo, a Rússia em terceiro, Turquia em quarto, Taiwan em quinto, Malásia sexto, África do Sul sétimo, Brasil 8º, 9º, Arábia Saudita e 10, Coreia do Sul. Então, veja bem, diante destes fatos, o sistema de saúde ele está sucateado, porque é assim que foi feito. E o povo, né, sofre as consequências. O PIB do Brasil para a saúde é 3,2% do PIB do Brasil é dedicado à saúde. Nos países desenvolvidos é 8 a 12% do PIB. É evidente que o sistema está sucateado. E quando vai sair? Eu creio que eu tenho 23 anos de medicina. Vai demorar mais 30 anos se o sistema não mudar. Precisa mudar. Os políticos, eles têm as condições ideais de mudar, desde que queira. Doutor Pedro, quero fazer uma pergunta. É óbvio que com o sistema sucateado, do jeito que está a nossa saúde no Brasil, pacientes acabam sendo diagnosticados de forma equivocada. Pacientes acabam saindo de hospitais aleijados. Alguns morrem. Além do caso, além das consequências que conhecemos na área civil e na área penal, não existe dentro do Conselho Regional de Medicina a infração disciplinar para o médico que trabalha nessas condições. Ele não sente nenhum receio, sem falar nas consequências penais e cíveis, ele não sente nenhum receio de ser punido pelo seu órgão de classe, num erro médico, que não é nem por culpa dele, mas por culpa da falta de estrutura dos locais onde ele trabalha. Ele não denuncia isso, ele se submete a trabalhar nesse tipo de regime, nessa falta de estrutura? Sim, nós tivemos um caso aqui em São Paulo, que é um estado mais desenvolvido da nação. Nós tivemos um neurocirurgião chamado Clemar Correia, que ainda trabalha no Hospital das Clínicas. Ele simplesmente, ao chegar no plantão, ele cumpriu o Código de Ética. No artigo 3 do Código de Ética diz que o médico, quando ele não vê condições ideais para trabalhar, ele deve parar o trabalho. O que ele fez, esse médico? Ele simplesmente ligou para a ambulância do Corpo de Bombeiro e disse, olha, não me traga mais os acidentados aqui, que está tudo lotado. Simplesmente para poder trabalhar. O que aconteceu? O diretor do hospital, ao saber deste comunicado, afastou o profissional e a imprensa perguntou por que ele afastou. A resposta foi essa. A diretoria informou que o afastamento foi para que o profissional fosse mais treinado. Bom, isso é uma piada. Eu mandei um e-mail para um jornal e se eu fosse o governador de São Paulo, eu invertia. Eu colocava esse Clemar Correia, que é meu colega neurocirurgião, para ser o diretor do hospital do Instituto Central e colocava a diretoria toda para atender o pessoal na porta. Inverter, porque são o seguinte, os médicos que trabalham são poucos, trabalham com doentes. Agora, a maioria dos médicos, eles querem ser chefe de qualquer coisa ou professor. Não quer pegar no paciente, na porta pesada dos hospitais. Então, enquanto nós tivermos baixo salário de funcionário, baixo salário para o médico e para o departamento de enfermagem como um todo, o sistema vai ser isso. A Fiocruz fez uma pesquisa e colocou o seguinte, os erros médicos do Brasil, a culpa é do sistema de saúde que não está funcionando. Doutora Anis Kfouri, sabemos nós que o brasileiro é um povo um tanto submisso e muitas vezes desorientado, não sabe para quem reclamar. Diante de tanta desorganização no sistema de saúde, diante de tanta corrupção e diante de tanta ignorância da maioria da nossa população, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela provoca a fiscalização espontânea desse tipo de serviço que está sendo prestado à população, ou ela fica aguardando receber uma denúncia de algum
cidadão do povo que vai buscar a OAB? Vamos lá, Riceto, respondendo a tua pergunta, isso que o doutor Pedro comenta, eu acho realmente complicado, as matérias demonstram a gravidade do sistema, e essa indignação acho que passa por todo cidadão brasileiro. A nossa ação, ela é ativa, ela não é apenas no sentido de receber a denúncia. A ordem, e isso é um modelo novo, um modelo que veio com uma nova gestão, em que o Dr. Luiz Flávio Borges Durso abriu esse espaço, e nós tivemos essa proposta que foi levada ao presidente de que a OAB não apenas recebesse as reclamações, como de fato nós já recebemos, e acompanhamos isso fazendo as denúncias junto às autoridades competentes, mas também tendo uma atitude proativa, porque não basta nós esperarmos o problema acontecer para que ele venha ao nosso conhecimento. Então nós mapeamos aonde tem tido maior número de problemas e nós fazemos essa blitz. Portanto, é uma ação ativa, é uma ação de que a sociedade vai a campo, porque veja uma coisa, é importante que o nosso internauta, o nosso telespectador não perca essa consciência de cidadania. A Constituição Federal não é uma lei para advogados. A Constituição Federal é um contrato. Então, senhora, você que está nos assistindo, sabe que você tem lá o seu contrato do seguro do carro, o contrato do aluguel, o contrato com a escola, e o contrato que existe com o governo chama Constituição Federal. O grande problema é que quando é com o governo, as pessoas esquecem de cumprir o seu contrato. Se, como consumidor, você é mal atendido em uma loja, tem uma cobrança indevida, é negativado indevidamente, você já aprendeu que pelo Código do Consumidor você tem o direito a reclamar. Mas quando esse mesmo mal atendimento ou não atendimento vem do serviço público, nós todos temos a tendência a ficarmos passivos. E o que precisa mudar, Riceto, que você comenta e que o doutor Pedro trouxe aqui para nós, é exatamente essa mudança. E isso passa na consciência de cada brasileiro. Portanto, a importância do teu programa, para que a gente possa difundir essa ideia de que cada telespectador, neste momento, saiba, por exemplo, Riceto, se você me perguntar que Furi tem uma lei para isso, tem. Nós temos uma lei no estado de São Paulo e no município de São Paulo, e isso você pode aplicar para todo o país, uma lei que é a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. Essa lei equivale ao Código de Defesa do Consumidor, mas ela não é do consumidor, ela é do cidadão, ela é do usuário do serviço público. E mais um detalhe, nós devemos lembrar, cada cidadão pode reclamar junto à ouvidoria. Cada reclamação que ele tiver, é importante que ele não fique quieto, porque quando todos reclamam, nós vamos criar um movimento muito próximo àquilo que aconteceu no Código de Defesa do Consumidor. Se nós olharmos há 20 anos atrás, a população não reclamava, via um produto estragado, a pessoa aceitava aquilo como prejuízo. Hoje não é mais assim. Hoje a pessoa aprendeu a reclamar, aprendeu que tem um direito. O dia que ele aprender a usar as leis também com relação ao Estado e ver o quanto ele paga por esse serviço, nós vamos de fato ter uma cidadania que não é apenas matéria da Constituição, mas é efetiva no dia a dia para a melhoria do teu filho, do teu marido, da tua esposa, porque saúde não tem coisa mais preocupante, né, doutor Pedro? Quando nós falamos de saúde de um familiar, de um ente querido, a gente pode faltar o emprego, pode faltar qualquer coisa, mas saúde é prioridade. Doutor Anísio Kifuri, sabemos que pelo artigo 44 do Estatuto da Advocacia e da OAB, pugnar pela boa aplicação das leis é um dos objetivos da Ordem dos Advogados do Brasil. E como objetivo, ele pode ser buscado e alcançado ou não pela entidade sem nenhuma consequência, nenhuma punição para a entidade que não perseguir o seu objetivo num todo. Eu pergunto, em relação ao Ministério Público, que é dever do Ministério Público, custos legis, o fiscal da lei, é dever dele fiscalizar o mau cumprimento da legislação e a proteção aos cidadãos. O Ministério Público tem feito, como a OAB, fiscalizações nos hospitais públicos, doutor? Quando você falou em propugnar, pela boa aplicação das leis, eu me lembrei dos juramentos, da solenidade que nós temos lá na ordem de entrega de carteira, em que isso faz parte do juramento do advogado. Essa é uma missão que no dia em que nós recebemos a nossa carteira, é uma missão que nos acompanha por toda a vida. O Ministério Público tem uma atuação muito importante. O Ministério Público tem uma frente de atuação realmente muito boa, trazendo vários resultados, mas nós devemos lembrar que o número de problemas ainda não é dado conta completamente. Daí porque a fiscalização, eu tenho dito muito isso, a fiscalização ela é feita por várias entidades, mas antes de mais nada, ela passa pela fiscalização em cada ponto, em cada local. Então, cada cidadão é um fiscal. Essa é a nossa intenção. Quando você tem a lei, quando você tem o conhecimento,
além das entidades que já existem constitucionalmente para fiscalizar esse direito, cada cidadão, a opinião pública, a opinião popular acaba trazendo esse resultado. Então, esse país só vai melhorar efetivamente no dia em que nós tivermos a população com conhecimento, com informação, e que todos nós paremos com o discurso de que não adianta reclamar, de que não adianta dizer, mas nós possamos arregaçar as mangas e acreditar nesse país e vermos que é possível melhorar, porque é só assim, dando as mãos, que a gente consegue acontecer. E vou dar um exemplo que eu cito muito. Quem já não teve problema uma vez com o seu encanador, ou com um pintor, ou com um eletricista? Imagine que o encanador na sua casa dê problema. Você desiste da pintura? Você desiste de arrumar a hidráulica da sua casa? Não. Você busca um melhor. E é assim que nós vamos melhorar. A justiça só se faz quando o cidadão faz que aquela lei seja cobrada na ponta. Portanto, é com a consciência da lei e a efetiva aplicação, quer pelo Ministério Público, pela OAB e pela própria sociedade, é que nós vamos ter a efetiva melhoria do serviço, melhorando esse caos que nós temos no sistema, que já foi comentado. Mas vamos continuar o próximo bloco falando de saúde pública depois dos nossos comerciais. Por gentileza. Você não pode sozinho combater o desmatamento, mas pode comprar apenas madeira legal. Você não pode sozinho impedir a poluição dos rios, mas pode evitar o desperdício da nossa água limpa. Você não pode sozinha acabar com a poluição do ar, mas pode regular seu carro para poluir menos. O que você não pode mesmo é esquecer do planeta. Cuidar bem do meio ambiente todo mundo pode. IBAMA, 20 anos cuidando do Brasil. Voltamos aqui ao Jurídico News. Estamos aqui entrevistando os convidados Dr. Anis Kifuri e Dr. Pedro de Oliveira Lima, respectivamente advogado e médicos, para falar sobre saúde pública. A respeito do assunto, o Radar Jurídico captou mais uma imagem que gostaria de exibir aos internautas. Por gentileza, produção. Araçatuba. O xerox da carteira do Conselho Regional de Medicina foi o único documento que o estudante apresentou para ser contratado como plantonista nos finais de semana neste hospital em Luisiânia, na região de Araçatuba. Os dados na carteira são autênticos, mas pertencem a uma outra pessoa, um médico formado. Apenas a foto e a data de nascimento são do estudante de medicina. Deu o primeiro plantão, deu o segundo plantão. No terceiro plantão, que tentamos localizar ele e pedimos outras documentações, ele não compareceu mais. Durante os 2 finais de semana, ele atendeu cerca de 100 moradores, mas não foi só aqui que ele se passou por médico. O estudante teria comentado com funcionários do hospital que fazia plantões em Piacatu, Clementina e Bilac, na região de Araçatuba, além de Rinópolis, na região de Presidente Prudente. Ele está sujeito a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção pelo exercício legal da medicina e de 1 a 5 anos de reclusão pelo uso de documento falso. O Conselho Regional de Medicina vai comunicar a faculdade do estudante em Presidente Prudente e apurar em que condições ele foi contratado pelo Hospital de Luisiânia. Internautas, isso parece assim um caso isolado, mas é muito frequente a atuação de pessoas não habilitadas na área de medicina atuarem em hospital. O Radar Jurídico captou mais uma imagem, mais um vídeo a respeito desse mesmo assunto. Por gentileza, produção. Por que os corpos de 2 pacientes foram trocados, mas o resultado da reunião não foi divulgado. A polícia investiga o caso. As 2 morreram na manhã de domingo e o erro só foi percebido nos velórios. Helena dos Santos, 51 anos, vítima de atropelamento. Francisca de Souza, 49 anos, vítima de aneurisma cerebral. As 2 estavam internadas no hospital de Saracuruna. Uma seria enterrada no lugar de outra, não fosse a reação das famílias. A filha de Francisca percebeu um engano no cemitério. Eu gosto minha mãe dos pés à cabeça. Eu não vou reconhecer minha mãe morta. O corpo foi levado então para o Instituto Médico Legal para identificação. Foi quando chegou a outra família para reclamar da troca. No celular do filho de Helena, a filha de Francisca reconheceu o corpo da mãe no enterro errado. Isso não se faz. A família dele desesperada, a nossa desesperada, sofrendo, dizendo que não é. Pessoas das 2 famílias já tinham se enganado na hora de identificar os corpos no hospital.
O ex-marido de Francisca disse que não olhou direito porque estava nervoso. E o filho de Helena alegou que desconfiou que o corpo não era da mãe, mas disse que foi convencido por um funcionário. No cabelo que estava com sangue, ela foi acidentada, um sangue aqui, eu falei, bom, aí o rosto, ele não, o rosto transforma, o rosto que é diferente, foi devido ao acidente que ela correu. Bem, a produção inverteu aqui, colocou o outro vídeo, mas isso também é um outro absurdo que anda acontecendo nos hospitais. Troca de pacientes, troca de identidade de pacientes, troca de identidade de pacientes que entraram em óbito. Mas vamos voltar ao radar jurídico para verificar mais um outro caso de médico que não era médico, se fazendo passar por médico dentro de um hospital. Por gentileza, produção, radar jurídico. Por médico num hospital público da capital. Zileide Silva, como é que ele foi descoberto? Graças a uma funcionária, Renato. O falso médico roubou o celular dela. O hospital fica na periferia de Brasília, a 25 quilômetros aqui da capital. E o médico de mentira já tinha trabalhado no hospital. O ex-presidiário Egberto Alves dos Santos, de 45 anos, entrou no hospital usando um crachá falso. Ele disse que encontrou o documento na rodoviária e aí colou a própria foto. Tinha também um jaleco branco, do tempo em que trabalhou no hospital indicado pela Fundação de Amparo ao trabalhador preso. Os seguranças não desconfiaram que poderia ser um falso médico. O funcionário identificado com crachá e jaleco passa por nós até com facilidade. Egberto se passou por ginecologista. Houve 2 comentários ali fora, durante esse episódio que estava aí, né, que 2 mulheres tinham sido apalpadas por ele. Mas negou que tivesse atendido pacientes. O falso médico foi descoberto por esta funcionária. Há 2 semanas, o celular dela desapareceu depois que Egberto passou na sala onde ela trabalha. Ontem, ao encontrá-la, ele tentou fugir, mas foi preso pelos seguranças. Com certeza ele estava lá dentro para ter facilidade de praticar furtos. Logicamente, ele passando-se como médico, utilizando o crachá, ele ia ter muito mais facilidade até ser pego. Vamos averiguar se existem ocorrências de furtos de funcionários ou de pessoas que transitaram pelo hospital. E, em face disso, nós vamos submetê-lo a reconhecimento para saber se ele já andou por lá em outras oportunidades. Egberto Alves dos Santos vai responder por uso de documento falso. A pena pode chegar a até 6 anos de prisão. E câmeras de segurança estão sendo instaladas nas entradas do hospital. Dr. Pedro de Oliveira Lima, é frequente o exercício legal da profissão de médico em hospitais públicos? Bom, isso não é frequente, mas segundo o Conselho Regional de Medicina, do ano de 2001, nós tivemos uma informação que 5% dos médicos do estado de São Paulo poderão ser falsos. E a maior parte deles dizem que são ginecologistas ou pediatras. Mas isso é questão de tempo. Nós já tivemos médicos com 12, 10 anos de profissão, falso, com cargos, chefe de alguma coisa, isso a imprensa já foi publicado. Então não é uma coisa muito frequente, mas também não é difícil. Doutora Aniske Furi, o que a Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer para fiscalizar e diminuir a ocorrência desse tipo de situação de exercício legal da profissão de médico em hospitais públicos? Mais uma vez, Nicito, o que a gente vê é a necessidade da fiscalização pela própria população e por toda a sociedade. Veja que nesse exemplo que tem na matéria, quem identificou que esse médico era falso, que não era correto, foi uma colega de trabalho dele. Portanto, é a própria população fiscalizando em cada local. A denúncia do paciente, que percebe que o médico não tem habilidade, a verificação junto ao órgão de classe é muito importante. Hoje no CRM, por exemplo, quando você entra no site, você consegue fazer a busca, não é isso, doutor Pedro? Se aquele profissional é habilitado, não é isso? Assim como acontece com o advogado. Então, portanto, esse é um mecanismo
da própria sociedade fiscalizar. Nós precisamos romper aquela barreira, me parece, de que, porque é o médico ou porque é advogado, eu não refuto. Veja naquela matéria que entrou no ar, o sujeito, não reconheceu a própria mãe. A mãe faleceu, ele nem olhou, ele não reconheceu. Então é importante que a gente aprenda a fiscalizar a qualidade, se foi bem atendido, se foi mal atendido, promover reclamação daquele atendimento e fiscalizar se aquela pessoa é habilitada para aquilo que ela se propõe a fazer. Porque o que acontece no dia a dia é que nós temos, e principalmente no setor de prestação de serviço, pessoas que se propõem a fazer e não têm habilitação. Então, portanto, a ordem não tem a competência técnica, mas ela, quando recebe a denúncia, pode tomar as medidas cabíveis, oficiando as autoridades competentes, mas mais do que isso, orientando a população como ela pode fiscalizar no dia a dia, no hospital, no serviço público, em qualquer área. E aí nós temos um exemplo típico, acessando o site do CRM, fazendo a denúncia junto à ouvidoria, fazendo reclamação quando não for bem atendido e quando perceber que houve um abuso, um erro de conduta pelo profissional habilitado. Doutora Anis Kfouri, mais uma pergunta. E a responsabilidade do governo estadual ou municipal ou federal a que está atrelado o hospital quando acontece essa situação? Qual que é? Como é que o cidadão pode buscar essa reparação do seu direito quando prejudicado por um hospital público? Se o cidadão sofrer algum prejuízo, algum dano em procedimento cirúrgico ou com uma medicação incorreta, ele pode pedir, sem dúvida nenhuma, uma reparação ao Estado, uma indenização pelos danos materiais, pelos danos físicos e pelos danos morais. Então, isso do ponto de vista pecuniário. Pode haver, a depender da situação, uma responsabilidade criminal, caso se constate que houve um conluio, houve uma conjunção, uma formação de quadrilha para que esse membro, esse meliante, pudesse exercer ilegalmente a profissão. Mas, independente de tudo isso, é importante que essa ação sempre ocorra de maneira preventiva. Porque quando nós levamos um familiar, um parente, ou quando nós mesmos vamos a um hospital, o que nós entregamos é o maior bem que nós temos à mão de um terceiro. A nossa vida, a nossa saúde é de um ente querido. Portanto, muitas vezes essa reparação a posteriori, embora ela possa trazer um conforto do ponto de vista financeiro, a reparar aquele dano, não nos trará o conforto espiritual, o conforto interno. Então, a recomendação, a orientação é de que sempre essa ação seja preventiva. Fiscalize se aquele médico tem uma boa conduta, se não paira contra ele nenhuma denúncia, se aquele hospital realmente tem uma infraestrutura, e sempre que constatar que há qualquer falha nesse procedimento, reclame junto às autoridades competentes, desde o político eleito até a ouvidoria que fiscaliza, ao Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, porque só assim é que a gente vai começar a melhorar efetivamente e evitar um dano que dificilmente pode ser reparado na sua totalidade depois. Perfeito. Dr. Pedro Oliveira Lima, em relação de troca de identidades de pacientes, sobre a frequência disso acontecer quando os dois pacientes entrarem em óbito, conforme a reportagem que acabou de ser exibida, parece que, embora não justificável, né, parece que aconteceu e acontece. Agora, quando um paciente está vivo e o outro entrou em óbito, essa confusão parece mais difícil de acontecer, mas o nosso radar jurídico captou uma situação assim. Produção, por gentileza, o radar jurídico número 6. Famílias do Rio. Uma mulher pode ter sido enterrada com o nome de uma paciente que sobreviveu a um derrame cerebral. A troca de identidades foi neste pronto-socorro em São Gonçalo. Maria Rita foi internada em dezembro do ano passado depois de um derrame cerebral. Uma semana depois, a família recebeu a notícia que ela teria morrido. O genro conta que avisou aos médicos que o corpo não era o da sogra. O que eles diziam pra vocês? Que a doença dela fazia ela ficar daquele jeito. O hospital apresentou um atestado de óbito com o nome de Maria Rita e foi feito o enterro. Mas outra mulher foi enterrada no lugar dela. A suspeita é que tenha sido outra paciente do hospital, Vilma Maria Fernandes, que também tinha sofrido um derrame. A verdadeira Maria Rita foi levada para a casa da família de Vilma por causa da troca de identidades. Luciana cuidou de Maria Rita como se fosse a mãe dela. Assim que eu vi, eu achei que não era minha mãe. A enfermeira falou assim, como é que não é sua mãe? Qual o nome da sua mãe? Eu falei, é Vilma Maria, falei, deu o nome dela todo. A história só foi esclarecida quando Maria Rita recuperou a memória e percebeu que não estava em casa. Quando ela chegou aqui, ela realmente
estava com a memória meio abalada, entendeu? Então, aos poucos, ela foi voltando a memória dela normal e foi onde ela começou a falar as coisas da vida dela. Hoje, depois de 3 meses, Maria Rita finalmente reencontrou a família. Tristeza de uma família, alegria de outra. Agora eu tô alegre. Tô feliz. Vai levar ela de volta pra casa? Vou cuidar dela. Dr. Pedro de Oliveira Lima, como é que pode acontecer situações como essa em hospital público? Acontece também isso na rede privada? Isso pode acontecer em qualquer hospital. Porém, a gente nota aí claramente que é um erro administrativo primário, gravíssimo. As pessoas quando nascem, ou as pessoas quando morrem, ou quando estão doentes nos seus leitos hospitalares, tem que ter identificação. São procedimentos simples, é um simples ato administrativo. E é lamentável que esse fato venha a acontecer. Você observa que o tamanho da confusão é que a própria filha desconheceu o fato da mãe. Então, é mais um erro, eu julgo isso aí é um fato sui generis, é uma exceção e é um erro primário, um erro de administração hospitalar, daquelas pessoas que mexem com as pessoas vivas e mortas e as doentes. Doutora Anísio Kfouri, e essa situação do funcionário do hospital abordar já o familiar sensibilizado com o óbito do seu ascendente, do descendente, colateral, e insistir para que ele reconheça e até justificar quando ele diz que não reconhece, que não parece. É normal esse tipo de situação? Você sabe que, vendo essa reportagem, recente agora, me faz lembrar de um atendimento. Nós fazemos muito atendimento à população carente. São algumas ações que nós desenvolvemos. Aliás, é muito comum. E numa desses atendimentos à população, para esclarecimento das dúvidas, apareceu um senhor que disse que tinha problema para retirar o seu documento. E aí nós questionamos qual era o motivo disso, né, por que ele não podia retirar. Ele disse que ele foi no hospital, passou por alguns procedimentos e a hora que ele saiu, ele recebeu o atestado de óbito dele. E que depois disso ele não conseguia tirar mais nada. Então, para demonstrar a pessoa muito simples, muito humilde, e aí naquele momento, ao invés de darem o documento correto, de alto, fizeram, acho que trocaram os nomes e deram um atestado de óbito. Obviamente ele não consegue tirar mais nenhum documento depois disso. Nós orientamos, ele teria que alterar toda a questão de registro público para demonstrar que aquilo está errado. Então, 2 pontos que nós devemos pensar é o seguinte, volto a registrar esse ponto. É importante que, por mais simples que possa ser a pessoa, ela tenha ciência que é um direito dela, não reconhecer o corpo, olha o dano que causou, o sujeito que o médico ou o auxiliar tenta dizer que é aquele paciente ou que é o outro. 2 coisas são importantes, nós devemos lembrar, todo servidor público tem que ter isso em mente. Servidor público é vocação, é aquele que vai querer servir ao público e não aquele que quer se servir do público. Portanto, eu acho louvável e faço aqui um registro a todos os servidores públicos que vestem a camisa e que, às vezes, com pouca remuneração, com muita dificuldade, prestam o seu serviço, um munus público. Essas pessoas, a minha homenagem. Mas muitas pessoas que ingressam no serviço público, e não só na área médica, em todas as áreas, o fazem por conta da estabilidade, por conta da remuneração, e é esse conceito que nós precisamos acabar com o Brasil. No Brasil, nós precisamos que as pessoas procurem o serviço público porque tem a vocação, porque está no seio do coração, aquela vontade de ajudar o próximo, e não simplesmente por isso. Aquele servidor que orienta bem, está atendendo o servidor público de maneira correta. Aquele contrário não é um servidor público, é alguém que se serve do poder público. Nós vamos agora chamar os comerciais e no próximo bloco vamos voltar com as perguntas ao vivo dos internautas. Eu quero ser médico quando crescer. Vou salvar um monte de vidas. Maneiro, também quero ser. Eu quero ser médico para cuidar das pessoas. Eu quero ser paciente quando eu crescer. Doutora, a nossa paciente está quase boa. É? Então vamos tomar um remedinho para melhorar? Valorize o médico. Assim, muitos sonhos de criança vão continuar se tornando realidade. Voltamos com o nosso Jurídico News. As perguntas ao vivo dos internautas, vamos tentar fazer algumas, estamos chegando quase ao final do programa. Temos aqui a pergunta do internauta Júlio Mendes de Azevedo, de São Paulo. Ele pergunta, por que o Dr. Pedro não se candidata à política para melhorar essa situação na saúde pública no Brasil? O Dr. Pedro. Bom,
Eu, na verdade, é o seguinte, eu sou médico, fiz tudo para fazer medicina, gosto de exercer a medicina e as exerço. Então, eu tenho o conceito de que quando o médico deixa a sua profissão e vai para a política, é porque ele está traindo, ele não gosta da medicina, que é diferente do meu caso. Então, o médico hoje que trabalha com doente são médicos que são pobres, entre aspas. A medicina é um curso difícil, longo, se demora 8, 10 anos na universidade. E quando você sai, o salário do médico, que no Brasil ainda é pouco, mas para quem é pobre é muito. E eu sou um desses médicos, eu venho de família humilde. Quando eu me formei, eu fiquei rico. Hoje, eu trouxe aqui alguns dados para informar. Um coronel da PM ganha R$7.000. Um moleque recém-formado em medicina, com 24, 25 anos, ele dando os plantões, que cada plantão custa aí R$1.400 por dia de trabalho, que é hoje, dentro de São Paulo, quem oferecer menos não há médico para fazer esses plantões, mas para quem é pobre trabalha. O Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, ele diz que há 280 pessoas para cada médico. A Organização Mundial de Saúde recomenda que seja 1.000. A pergunta que eu faço é o seguinte: na periferia de São Paulo há falta de médico. Os hospitais públicos não há médico. E aonde estão esses médicos? A resposta que eu já sempre explico para os meus colegas é o seguinte: a maioria do médico, por ser rico ou ter indústrias, eles vão trabalhar com seus pais. Trabalha 4 horinhas, física, medicina e acabou, não trabalha. É esta a falta de médico. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de médicos clínicos e pediatras, que sumiu de São Paulo. E estes médicos, os que conseguirem se tornar, são chamados o cara, é o médico clínico, é o médico que resolve problemas. Nós temos muitos especialistas, mas nós não temos médico para atender a população, e a população está necessitada de médico. Temos aqui a internauta Mirela de Cândido, de Santos, São Paulo, e ela diz: o povo brasileiro é o grande culpado, pois quem cala consente. Temos também aqui o Rodrigo César, que diz assim: quando você denuncia, como vou saber que o profissional foi punido? Doutor Elis Kfouri, pode responder essa pergunta do internauta? O nome dele? Rodrigo César. Rodrigo, boa pergunta. E no comentário, na esteira do comentário anterior, é quem cala consente. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que quando vê uma coisa errada, nós precisamos tomar atitude para que aquilo melhore. Não podemos mais deixar a coisa acontecer, porque quem permite uma vez, permite duas, e aí você, quando pretende falar, não tem mais o que dizer. Você já perdeu a razão. Quando você faz uma denúncia, é importante, se essa denúncia for apresentada em que você se identifique, você vai ter um protocolo dela, você vai acompanhar. Isso é muito comum nos órgãos de ouvidoria. Nos órgãos de ouvidoria, quando você faz a denúncia, você tem um acompanhamento disso, de maneira que você consiga ver no final. No segundo momento, você quando faz a denúncia, ainda que anônima, é importante que você tenha esse acompanhamento em loco, vendo se aquela punição foi efetivamente realizada. Isso se dá de duas maneiras. Nós temos uma ação, por exemplo, em que tudo o que a gente recebe de denúncia, a gente oficia os órgãos e, ao mesmo tempo, nós vamos acompanhando as respostas. Aquilo que não veio resposta ou que não teve solução, nós cobramos, inclusive agendamos uma audiência. No que houve solução, nós encaminhamos a parte interessada para que ela possa avaliar se de fato aquilo corresponde à realidade. Com isso a gente cria um fórum de debate, mas é importante que essa consciência de denúncia, de reclamação e de acompanhamento esteja presente em todos os atos da sua vida. Estamos chegando ao final do programa. Gostaria de passar agora as considerações finais dos nossos convidados, inicialmente ao Dr. Pedro de Oliveira Lima. Por gentileza, doutor, suas considerações finais. Bom, eu gostaria que o governador de São Paulo e o prefeito e de outros estados do Brasil pudessem mudar o sistema que hoje está funcionando em termos de médico. Que é assim, o prefeito tem falta de médico, ou de auxiliar de enfermagem ou de enfermeiro, que são personagens importantes para a saúde funcionar, eles fazem o concurso e contratam o cidadão. Esse é o modelo. Então, eu gostaria que fizesse o seguinte, que o prefeito, o secretário de saúde, pudesse contratar clínicos
e evitar de contratar especialistas. Contrate o clínico para atender a população. Atrás do clínico, aí sim, coloca os especialistas. E deixar o governador de São Paulo parar de fazer hospitais, equipá-los e oferecer as OS. E depois estas OS faz as suas estatísticas criadas e manda para o governador, e o governador fica contente que está funcionando. Então, o sistema OS é um sistema que funciona na teoria, nos balanços dos hospitais, mas na prática é um prejuízo à população. Muito obrigado. Doutora Anísio Kfouri, por gentileza, 1 minuto para suas alegações finais, suas considerações finais. O mundo jurídico é assim, a gente já tem até alegação final, não é nem consideração. Mas eu queria primeiro agradecer, Riceto, o convite, é um prazer estar aqui no teu programa, é um prazer ter conversado aqui com o Dr. Pedro, e agradecer ao internauta, o carinho, a atenção, é sempre muito gostoso estar aqui dividindo esse conhecimento. Eu quero, se me permitir, vou deixar aqui o site da OAB, para que a população conheça um pouco mais esse trabalho, que é o www.oabsp.org.br. Eu fico à disposição do internauta, espero que você possa efetivamente desenvolver a sua consciência de cidadão, de melhoria da cidadania, e que a gente possa efetivamente juntos construir uma sociedade melhor para que esse país possa realmente não ser mais um país do futuro, mas ser um país do presente. Muito obrigado. Doutora Anísio, as perguntas dos internautas que não puderam ser feitas aqui ao ar podem ser endereçadas para qual e-mail do doutor? O meu e-mail, Vicente, meu e-mail é o Kfouri, é KFOURI, @Kfouri, é KFOURI, então é kfouri@kfouri.com.br. Doutor Pedro Oliveira Lima, os internautas que não puderam ter suas perguntas feitas aqui ao ar e quiserem dirigi-las diretamente ao doutor, em qual e-mail pode enviar? O meu e-mail é POUMED, escreve POUMED com D mudo, @ig.com.br. Vou repetir. POUMED@ig.com.br. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Jurídico News. Queria agradecer aqui a presença dos nossos ilustres convidados, a audiência dos internautas e desejar uma grande boa noite, deixando os internautas com mais um vídeo a respeito da nossa medicina. Boa noite a todos, até a próxima quarta-feira, às 22 horas.